Boa noite a todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Este webinar de grande relevância para todos nós. Eu cumprimento com muito carinho e gostaria de dizer que hoje, como é de conhecimento, nós trataremos da visão sistêmica nas relações familiares com a professora doutora Verônica César Ferreira. Eu gostaria, sem me alongar, mas não poderia deixar de dizer que a professora Verônica é a pessoa, é a profissional, é a estudiosa, a pesquisadora que introduziu a visão psicojurídica da família, fez essa interlocução para nós aqui no direito brasileiro e no sistema como um todo. E eu chamaria de sistema psicojurídico, ela é a introdutora desta visão. E por que eu digo isso? Eu tive a felicidade, o privilégio, como estou tendo hoje aqui, de poder ser moderadora na apresentação da professora Verônica César Ferreira, estou tendo aqui o privilégio de dizer que tive essa felicidade há mais de 20 anos atrás, de conhecer o trabalho da professora Verônica, no então Instituto Brasileiro de Estudos Interdisciplinares de Direito de Família, IBDF, aqui de São Paulo, mas muito antes disso, quando eu ingressei, isto foi no meados da década de 90, 95, a professora Verônica já trabalhava com esta matéria, já tinha uma formação tanto na área do direito quanto na área da psicologia, e foi trabalhando a área do direito de uma maneira magistral, que ela percebeu a importância de conhecer a área da psicologia e fazer interlocução dessas duas ciências, a interlocução dessas duas áreas, quando ninguém falava sobre isso. Pois quando eu posso dar esse testemunho, quando eu ingressei, ninguém falava na visão psicojurídica. A professora Verônica já vinha pesquisando e trabalhando nessa área, já por iniciativa dela e pela importância que ela percebeu que a matéria merecia no tratamento na área da pesquisa e também na evolução na área, tanto na área profissional quanto na área acadêmica. Então, hoje, quando nós ouvimos falar nessa interlocução psicojurídica, quando parece que é tão natural para todos nós, vem aqui o meu depoimento, que eu vi o crescer disso, aliás, eu vi o nascer, e vi a evolução a partir desses trabalhos, sempre capitaneados pela professora Verônica, que tem uma contribuição inestimável para as duas áreas das ciências, do direito e da psicologia, e para a introdução e evolução da visão psicojurídica da família, e para o nosso direito é fundamental, é essencial, assim como é para a psicologia. Professora Verônica, muitíssimo bem-vinda, é um prazer recebê-la, e então vamos ser agora agraciados com um pouco desse seu conhecimento, que para nós é tão essencial. Obrigada. Eu quero agradecer à professora Kátia Boulos, que sempre tão generosa, acaba me agraciando com palavras tão gentis. Quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria por estar aqui falando para os adefasianos, se é que eu posso usar esse neologismo, né? Agradecer ao professor Atala Correia o convite, cumprimentar a todos os participantes e em nome da nossa presidente da ADEFAS, doutora Regina Beatriz, e dizer que é uma alegria muito grande, que há algum tempo eu tenho sido instada a falar sobre a visão sistêmica do ponto de vista epistemológico, é uma coisa que me apraz, que me agrada, como diz a doutora Kátia Boulos, é tão bom hoje a gente perceber pessoas de ambas as áreas e leigos virarem e dizer assim, nossa, mas é tão óbvia a afinidade entre a psicologia e o direito. Eu fico muito satisfeita com isso, porque, na verdade, de óbvio não tem nada, né? Há cerca de 25 anos, mais ou menos, quando nós começamos a falar sobre isso, a gente não tinha sequer interlocutor, né? E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, né? Outro dia eu encontrei um juiz que tinha sido participante de uma pesquisa acadêmica minha, e ele me disse, sabe, quando a senhora me falou dessa coisa de interdisciplinaridade psicojurídica e tal, há 20 anos eu não entendi rigorosamente nada, e hoje eu não consigo trabalhar na minha vara sem ser dentro dessa perspectiva. Então é muito bom, né, a gente vê que as coisas passaram, não é privilégio meu, não é apanágio meu, não tenho monopólio,
mas é muito bom a gente ter percebido. No meu caso, como diz a doutora Kátia, foi uma necessidade pessoal. Eu, como jovem advogada, percebi que me faltava alguma coisa para entender, para trabalhar com direito de família, né? Que não era o fato de ser recém-formada, não era o fato de ser muito jovem, embora tivesse sido uma excelente aluna, não era o fato de ter estudado no Largo de São Francisco, o fato é que eu não conhecia gente, né? Eu não conhecia as pessoas, e isso me levou à faculdade de psicologia, e por aí caminhamos, né? Não dá para, depois de um tempo, quem estuda psicologia não se apaixonar, e eu acabei me dedicando muito à psicologia, à psicoterapia, passei por toda essa formação psicanalítica, depois sistêmica, trabalho muito em consultório e também terapia familiar, com perícia, mas o direito acabou me chamando de volta, de forma que, com exceção da parte litigiosa, o resto eu faço praticamente tudo. Então, literalmente, eu atuo nessa interface. Mas eu disse que iria falar com os senhores hoje um pouco sobre a visão sistêmica do ponto de vista epistemológico, né? Nós tivemos aí, na área do comportamento humano, 3 grandes revoluções paradigmáticas. A revolução behaviorista, a revolução psicanalítica e a revolução sistêmica, né? A behaviorista, que mexia no comportamento sem grande penetração introspectiva, né? Quase todos nós, pelo menos no curso médio, lá no colegial, estudamos as experiências de Pavlov, né? Se vocês se lembram daquele cientista, o experimentador, que dava um naco de carne para o cachorrinho, e depois ele tocava um sininho, e o cachorrinho gostava da carne, quando ele recebia a carne ele salivava, o sininho tocava, e depois de um tempo bastava que o experimentador batesse o sininho para que a carne nem precisava ser dada porque o cachorrinho salivasse. E essa é uma experiência de condicionamento. E, de uma certa forma, todos nós também temos nossos condicionamentos, né? Tanto do ponto de vista mais diretivo, mais concreto, como do ponto de vista inconsciente. Então, nós temos memórias gustativas, nós temos memórias auditivas, nós temos memórias visuais. Como é bom lidar com essas coisas, quando a gente lembra de um bolo que a mãe fazia, de um doce que a avó fazia, de uma música, né, que a gente tocava ou que a gente dançava com o namorado quando era muito jovem. Enfim, tantas situações que todos nós nos lembramos. A segunda grande revolução psicanalista, revolução na área do comportamento, foi a revolução psicanalítica, né, com Sigmund Freud, que acabou descobrindo, por assim dizer, o inconsciente, e que lida muito mais com associações livres e com a transferência. Então, Freud nos trouxe experiências muito ricas, né, não é que o fenômeno da transferência já não existisse. Ele existia, provavelmente, desde que o mundo é mundo, porque é próprio da pessoa humana. Acontece que foi ele a pessoa que deu nome a isso, que conceituou, que trabalhou com isso, etc. E até hoje a teoria psicanalítica é muitíssimo importante. Nós trabalhamos aqui com as instâncias de id, ego e superego, sendo que o id é a instância instintiva, por assim dizer, o superego é aquela instância que nos traz as leis e as normas, que diz o que nós podemos fazer, o que nós não podemos, o que devemos, o que não devemos, e o ego é a instância intermediária entre o mundo interno e o mundo externo, né? Na primeira metade do século passado, surgiu um biólogo austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy. E esse Ludwig von Bertalanffy começou a dizer que todas as unidades das ciências funcionavam como sistemas,
E ele disse que sistema era um conjunto de elementos que se influenciavam e interagiam reciprocamente com a volume. Então, o Bertalanffy começou a falar sobre isso, ele deu uma interrompida na época da Segunda Grande Guerra, e depois disso, como é próprio do americano, essa teoria, que foi chamada Teoria Geral dos Sistemas, aterrissou em terras americanas, mais precisamente em Palo Alto, na Califórnia, tendo sido recepcionado por Gregory Bateson, que na verdade era um inglês, mas que vivia nos Estados Unidos, por Paul Václavic e outros, e que fizeram experiências aí com esquizofrênicos, né? E foi nessa oportunidade, se for o caso, depois eu conto um pouco como é que funcionava isso, foi nessa oportunidade que se criou o movimento sistêmico, o movimento familiar sistêmico, porque Bateson e Václavic, o grupo deles de Palo Alto, resolveu aplicar o conhecimento da Teoria Geral de Sistemas de Bertalanffy à família. Por isso que pegavam filhos esquizofrênicos, e era muito curioso, porque todo mundo sabe que a mãe é sempre culpada, né? Mãe não tem saída, mãe é culpada. Então, o que aconteceu? O rapaz estava muito bem lá no hospital durante a semana, quando a mãe ia visitar no fim de semana, ele se descompensava, ficava péssimo, etc., e criou-se a expressão mãe esquizofrenogênica, ou seja, aquela que dá origem à esquizofrenia. Sistemicamente falando, o que eles foram percebendo, que o pai, embora não estivesse no fronte da batalha, até porque, em geral, as mães vão para o fronte das batalhas, o pai estava presente naquele triângulo. E uma das explicações foi de que as crises adivinham de uma necessidade que o filho tinha de impedir as brigas dos pais. Porque era muito comum que isso acontecesse em famílias onde havia algumas dificuldades, e então aquilo pelo menos desviava a atenção, porque a esquizofrenia é uma tentativa de não comunicação, né? E não é possível não comunicar, nós podemos não nos comunicarmos, se eu quiser não falar alguma coisa, eu não falo, se eu tiver uma pessoa do meu lado, no ônibus, no avião, e a pessoa não quiser conversar comigo, ela vai pôr um fone no ouvido, hoje em dia, antigamente pegava um livro, antes e agora a pessoa fecha os olhos e finge que está dormindo, etc., eu vou saber que ela não quer conversa. Eu não posso necessariamente saber por que ela não quer conversa, as razões pelas quais ela não quer conversa. Aliás, pode ser até que ela seja muda, só que eu não estou sabendo disso. Então, a comunicação é outro dos pés do tripé que sustenta a visão sistêmica. A primeira delas, o primeiro pé, então, é a Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy. O segundo pé é a teoria das comunicações, e nós vivemos de comunicação, né? A comunicação é a base da convivência, né? Nós não vivemos e não convivemos sem comunicação. E o terceiro desses tripés é a informação, né? Nós passamos por um momento em que, hoje ficou fácil, né? Mais fácil do que há 20 anos a gente explicar isso, porque todos nós vivemos submetidos à informática. Então, nós temos aparelhos, ninguém vive sem celular. Imagine, hoje a gente está fazendo aqui esse seminário à distância, né? Eu quero até cumprimentar de novo vocês, mas eu confesso que para mim é muito mais fácil falar com a plateia presente, e eu sei que vocês estão aí, mas é diferente, é diferente. Mas estamos todos submetidos a isso. Então, nós passamos
pelo behaviorismo, como eu expliquei, que investiga o comportamento humano sem recurso à introspecção. A teoria psicanalítica que interpreta os conteúdos inconscientes e se baseia na associação livre e na transferência. E a visão sistêmica, que tem a compreensão da inter-relação entre o todo e suas partes, formando uma unidade. Né? A visão sistêmica não é, como se pode pensar, uma teoria psicológica. Não, ela é uma epistemologia que dá suporte a tudo isso. Então, dentro dessa perspectiva, como o Bertalanffy dizia, o conjunto de elementos que se relacionam e exercem influências recíprocas formando uma unidade, nós podemos pensar no seguinte, que uma família, por exemplo, se compõe do todo que é esse sistema familiar e dos seus membros, né? Então, o todo aqui é maior que o somatório das partes. Né? Se eu me faço bem entender, por exemplo, se nós estivermos num cinema, nós tivermos uma fila de ônibus, nós somos um somatório de pessoas. Nós não formamos um sistema pelo simples fato de estarmos juntos. Mas, se nós estivermos na nossa família, se nós estivermos no nosso ambiente de trabalho, se nós estivermos numa comunidade como a DEFAS, por exemplo, nós acabamos constituindo um sistema. Né? Então, o sistema precisa de um tempo de convivência circunscrito a um certo espaço. Esse espaço pode ir desde o par de pessoas até o espaço internacional. Né, relações internacionais, entre estados, entre nações, etc. Então, dentro dessa perspectiva, primeiro, o todo é maior do que a soma das suas partes. Como eu disse, isso vale para a família, vale para a empresa, vale para todos os sistemas. Outra coisa, ninguém é totalmente livre. É uma fantasia nossa acharmos que nós somos livres. Nós não somos livres, nós somos seres interdependentes. E por que eu me preocupo tanto com as crianças? Aliás, o meu foco sempre são as crianças, os adolescentes, os menores, de um modo geral, os incapazes, inclusive aqueles que são maiores de idade cronologicamente. Mas, por quê? Porque eles são os interdependentes mais dependentes que existem. E quanto menor a criança, mais dependente ela vai ser. Mas ela é interdependente. E desde o primeiro momento, quando existe aquele contato do olhar do bebê com a mãe, quando existe o toque entre eles, existe uma relação, existe uma inter-relação, existe uma interdependência. O bebê depende da mãe, a mãe depende do bebê, e cada vez mais no mundo contemporâneo, no momento atual, os pais, homens, vêm se conscientizando da necessidade e vêm gostando muito, porque depois que experimenta, percebe como é bom cuidar do filho, brincar com o filho, mas não era nem por maldade, os homens sempre tiveram medo de pegar a criança pequenininha, bebezinho, né? Eles acreditam que se houver algumas pessoas aqui, vocês vão lembrar disso. Se houver alguns homens assistindo, vão talvez perceber isso, como em algum momento tiveram medo de pegar seus bebês, de segurar, como se a mãe soubesse. A mãe também não sabia, gente. A mãe nunca soube. Por que vocês pensam que no primeiro ano do bebê se forma aquele gineceu, né? A mãe, a avó, a tia, todas as mulheres da família comparecem para ajudar, porque a mãe tem muito medo de dar o primeiro banho no bebê. A mãe tem medo de jogar o bebê junto com a água da bacia. Ela também não sabia disso, ela também aprendeu, né? Só que a sociedade, a cultura disseram para ela, menina, você tem que aprender. Alguém tem que dar banho nesse bebê e é você que vai dar o banho no bebê.
Então, nós estamos dizendo que essa interdependência começa nesse momento, e já existe uma comunicação. O bebê não fala, o bebê não pensa, mas há uma comunicação não verbal que está presente aí o tempo inteiro. Então, nós estamos falando de algumas mudanças paradigmáticas, não é? E a última de que nós estamos falando é a que introduziu a visão sistêmica na nossa ciência, na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, eu gostaria de reportar aqui um conceito de paradigma, né? Porque não é apenas o paradigma, na minha compreensão, e até porque é apenas uma compreensão, né? Tudo que nós temos na vida, no meu ponto de vista, são crenças, então a gente não espera que todas as pessoas creiam na mesma coisa. E o paradigma, eu gosto muito do conceito de Fritjof Capra, que é autor do Ponto de Mutação, uma obra de 87, em que ele diz que paradigma é o conjunto de pensamentos, de percepções e de valores que criam uma nova visão da realidade. Então, nesse sentido, nós estamos efetivamente vivendo um novo paradigma. Por quê? Porque em determinadas épocas da vida da humanidade, algumas percepções, alguns valores se aproximam e as pessoas começam aqui a colar, a pensar da mesma maneira. Foi o que aconteceu nesse momento com o caso da visão sistêmica, que se começou a pensar sistemicamente. Então, com isto, houve uma ampliação de olhar, né? Apareceu um novo pensar, e veio uma cultura contemporânea que favorece novas metodologias para a resolução de conflitos. Essas metodologias, por exemplo, facilitam a definição e administração responsável dos próprios conflitos e encaminhamento de soluções. Cada vez mais as pessoas estão aprendendo a aprender, dar soluções para os seus problemas e tomar suas próprias decisões e chegar a acordos por conta própria e tal. Até porque a vida vai nos ensinando que nós não ensinamos nada a ninguém, as pessoas é que aprendem, ou não, né? Então, a gente está sempre aprendendo a aprender, ou pelo menos é bom que a gente se preocupe com isso. Então, nós tivemos uma mudança que nos trouxe do pensamento clássico para o pensamento sistêmico, né? No pensamento clássico, nós tínhamos uma linearidade, né? Uma visão, um raciocínio binário. Então, é onde nós dizemos que aquilo é bom, o outro é mal, isto é certo, o outro é errado, isto é bonito, o outro é feio, sempre em sentido muito absoluto, né? E esta é a chamada causalidade linear. Ora, a causalidade linear foi substituída, na nova visão, pela causalidade circular. O que significa isso? Significa que não é como na linear, eu diria, este fez aquilo para aquele. E ponto, está resolvido o problema. Aqui, no pensamento, no raciocínio circular, nós vamos ver que há interrelação e há influência recíproca. Então, nós vamos dizer, A fez para B, que fez para C, que fez para D, que fez para C, que fez para B, que fez para A. Então, não dá mais para, com tanta naturalidade, nós dizemos, eu acuso, ele é o culpado. Isso não significa, gente, que nós não estejamos mais considerando nada da visão mecanicista da ciência clássica. É claro que estamos. E se uma pessoa mata outra, um é assassino, o outro é a vítima que morreu. E ele vai
pagar as penas da lei, ele vai ter que responder por isso. Nós não vamos virar seres que estão sempre divagando em relações, não é isso. O raciocínio é que passa a ser circular. Então, nós vamos levar em consideração, sim, o que um faz, o que o outro faz e da maneira como faz, né? Então, a causa e efeito que foram fundamentais na ciência clássica, na ciência mecanicista, passam a ser substituídas pela globalidade, pela interdependência. E também não é tão difícil a gente perceber, né, que um mundo de globalização, como nós estamos rapidamente vendo tudo como um todo, de maneira muito mais rápida, muito mais direta. E a interdependência, é clara, foi aquilo que eu acabei de explicar. Tudo isto considerado o contexto em que está inserido, né? Nós não estamos dizendo que qualquer coisa funcione da mesma maneira. O contexto em que aquilo está inserido é que vai permitir uma interpretação ou outra, né? Por exemplo, eu me lembro de um livro, de um filme, se eu estiver enganada, me corrija, que acho que se chama Tarde Demais para Esquecer, né? Primeira versão é lá de 57 e tal, mas ele passou durante muito tempo, e agora acho que tem remake e tal, que é interessante. Um casal se conhece numa viagem, os dois tinham compromissos amorosos, eles moravam em Nova York, se conheceram numa viagem de navio, imagine naquela época como demorava uma viagem de navio, e se apaixonaram e combinaram que eles tentariam resolver a solução com seus outros parceiros, e que se tudo desse certo, eles se encontrariam no Empire State, tal dia, tal hora, etc. Bem, deu toda uma situação, a moça, justamente o rapaz chegou lá, a moça com pressa de chegar, acabou sendo atropelada no caminho, e isso criou um enorme desencontro, né? Ora, eles podiam só ter perdido o avião que os levaria a se encontrarem no Empire State. E acontecesse tudo isto no caminho, imagine como eles ficariam. Podiam ficar o resto da vida sem se reencontrar, né? Não sei se reencontraram, depois vocês assistam para ver, senão eu vou dar spoiler aqui. Mas é um filme lindíssimo. Agora, outra coisa é uma pessoa perder o avião quando ela vai descompromissadamente para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Tá? É uma ponte aérea, dali a alguns minutos vai ter outro avião, ok. Outra coisa, essa mesma pessoa perdeu o avião para o Rio de Janeiro, onde ela tinha uma entrevista de emprego, né, com hora marcada, com determinada pessoa, que ela precisava, desde o primeiro momento, denotar a responsabilidade. Outra coisa é uma pessoa que faz uma viagem internacional para ganhar uma bolsa de estudos na Dinamarca. O que acontece se o avião atrasar, se ela perder a entrevista e correr o risco de perder a bolsa? Então, nós estamos dizendo quão importante é o contexto em que as situações se dão. Nós não podemos generalizar e dizer que tudo acontece da mesma forma, mas a visão sistêmica amplia o nosso olhar e nos permite ver sob outras perspectivas, inclusive olhar sob a perspectiva da outra pessoa, porque justamente a palavra-chave na ciência, que no pensamento clássico era energia, tanto que a gente ouve o tempo inteiro falar em força, em vetor e tal, a partir daí passou a ser informação. Hoje nós com facilidade falamos em inputs, em outputs, em retroalimentação, etc. Então, tudo isso vai se dirigindo
para uma finalidade que vai permitir, nesse sentido, maior liberdade, porque você só pode ter mais liberdade quando você tem mais responsabilidade. Então, vai ampliando o olhar, vai alargando a vista, nós vamos partir muito mais para relações cooperativas do que competitivas, belicosas, etc., se nós nos permitirmos, né? Outra coisa que está dentro disso, que mostra bem essa questão dos sistemas, são os avanços da tecnologia, né? Eu fico pensando que quando Henry Ford resolveu fabricar o seu automóvel, talvez ele precisasse ter um bom projeto, ele precisaria ter dinheiro, ele precisaria ter um mecânico, um engenheiro mecânico, talvez os dois, para fabricarem o carro, né? E aí estava resolvido. Será que hoje bastariam esses profissionais aliados ao dinheiro para conseguir fabricar um dos carros que nós temos? Mesmo carro simples, né? Não vai precisar de um eletricista, não vai precisar de um técnico de TI, né? Eu me lembro que em 90, eu tive participando de um trabalho no México e fiquei quase um mês lá, e um dia, andando no automóvel de uma colega mexicana, eu fiquei muito impressionada, muito impactada e muito divertida, porque o carro dela, cada vez que passava por uma lombada ou passava por um desnível qualquer, um buraquinho na rua, ele dizia assim, ai, sabe? E esse ai era um ai de quem está dizendo, ai, está me machucando. E eu morria de dar risada porque eu apelidei o carrinho não, era um carro lindo que ela tinha, mas enfim, era um carro americano que já tinha esses recursos. Então, eu apelidei de coach hablante, porque ele falava o tempo inteiro. Ele mandava a gente fechar a porta, pôr o cinto de segurança, e ele ia falando e não queria saber. Vejam, todos esses recursos foram importantes e são importantes. Hoje já não dá mais para lidar daquela maneira. Me lembro também a primeira vez que eu fiquei muito surpresa, porque era um dogma que caía por terra, eu a vida inteira aprendi que eu não podia ver o amanhã hoje. Né? O hoje é hoje, amanhã só será amanhã. E quando chegar o amanhã será hoje. Só que eu estava assistindo, eu não me lembro direito, mas talvez Olimpíadas lá no Extremo Oriente, e de repente eu estava aqui num dia, digamos, 7 de novembro, e o placar lá do ginásio mostrava dia 8 de novembro. Então foi a primeira vez que nós vimos coisas desse tipo. Isso sem falar nos mísseis, que são atirados com uma precisão absoluta de uma cidade a outra, e a distância, etc. E também estamos falando do nosso contato aqui, da nossa inter-relação à distância, né? Eu nem sei como estão me ouvindo, se estão me ouvindo, qual é a sua reação, porque uma coisa que faz diferença é a gente poder ver as pessoas. A comunicação não verbal é importante, porque começa do olhar, do jeito, dos gestos, tudo isso. E a comunicação verbal, gente, é o que eu disse, eu posso não me comunicar. E se eu quiser ficar quieta, eu fico quieta e eu não digo nada. Mas eu não posso deixar de comunicar. Então, a comunicação verbal é muito forte, ela está o tempo inteiro presente na nossa vida, né? Bom, temos mais um aspecto que eu gostaria de destacar. Que dentro desta perspectiva da visão sistêmica, nós levamos muito seriamente em consideração a realidade subjetiva. E dizer que a realidade é subjetiva não significa absolutamente dizer que nós estamos negando a realidade objetiva. Claro que nós temos uma realidade objetiva, né? Eu costumo dizer que nós podemos ir ao Louvre, ver a Mona Lisa, e todos nós veremos um quadro pequeno, e todos nós veremos
um quadro fantástico para a época em que foi feito, em que a gente anda e ela nos segue com o olhar, é uma coisa fantástica para aquela época, mas seguramente a Mona Lisa que cada um de nós verá será diferente da do outro. Isso porque nós temos componentes internos, nós temos uma subjetividade que vem do nosso nascimento, de aspectos constitucionais psíquicos que nós temos, da nossa criação, da nossa família, e isto vai criando um repertório interno dentro de nós que acaba constituindo uma realidade interna. Então, nós vemos, nesse sentido, nós vemos tudo muito mais com olhos internos do que com olhos externos. E é nessa perspectiva que entra o construtivismo, dizendo que não é possível a percepção da realidade que não esteja influenciada pela subjetividade, né? Então, tudo isso que eu estou falando se presta às novas metodologias, tá certo? Se presta a pessoas, a famílias, a comunidades. Ela tem uma validade, tem uma importância, na minha maneira de ver, porque ela incentiva a colaboração. Ela, por exemplo, propicia a construção de lugares legítimos, cada um saber exatamente de onde está falando. Elas pretendem até capacitar as pessoas a aprender a aprender. Eu disse há pouco que nós não aprendemos meramente, até para aprender nós precisamos aprender a aprender. Nós precisamos ter flexibilidade, né? Nós não podemos ser rígidos, nós não podemos ser dogmáticos. Quanto menos dogmáticos nós formos, quanto mais flexíveis nós formos, mais facilmente nós conseguiremos conviver em sociedade, né? Por exemplo, um casal pode ter um problema dentro de casa, né? Tem dificuldades, etc., tem filhos, todo mundo que tem família, que tem filhos, sabe o que é em cada idade, quando vai chegando a adolescência, todas aquelas coisinhas que a gente sabe que são próprias. Eu só não gosto da expressão aborrecentes, porque eu acho muito depreciativa. E eu gosto muito dos adolescentes. Eles são chatinhos mesmo, mas é muito difícil a passagem da infância para a idade adulta, né? Mais difícil que isso, acho que é só o momento do nascimento, em que se sai do meio líquido para o meio gasoso e se perde o horizonte, se perde o paraíso, né, que tinha no útero da mamãe. Porque naquele lugarzinho onde mamãe vai, bebê vai, onde mamãe vem, bebê não precisa fazer força para comer, para dormir, para se divertir, para nada. No momento que ele nasce, até os tapinhas ele precisa levar para acordar, respirar, perceber que ele está num mundo novo, né? E aí ele começa a luta pela vida. Mas então, cada família tem as suas coisas, tem os seus problemas. Vocês podem reparar que uma família que lida com as suas dificuldades de uma forma mais flexível, mais leve, eles estão negociando o tempo inteiro algumas soluções, que horas o filho pode sair, que horas pode voltar, se faz, se não faz, mas eles nem percebem que estão negociando, porque aquilo é parte da praxis da vida dele. Outra família que tenha o mesmo tipo de dificuldade, mas que leve aquilo com muita rigidez, com muita severidade, etc., vai sofrer enormemente e a chance do filho ter problemas também é maior, todo mundo ser menos feliz também é maior, né? Essas novas metodologias ajudam a divergir muito convergências e divergências. Isso eu acho uma coisa super importante, tanto que quando a gente lida com casais, com famílias, com situações, sejam judiciais ou não, a gente aborda muito a questão das convergências, até para que as pessoas percebam que elas foram capazes, em algum momento na vida, em convergir em algumas coisas. Porque depois que você percebe a convergência, fica mais fácil você lidar com a divergência. Entendeu? E as pessoas precisam perceber que divergir não significa ser do contra.
Divergir não significa não gostar do que o outro está falando, significa apenas ter uma outra posição, né? Uma outra opinião, desculpe, nem posição, não gosto muito da palavra posição, porque posição lembra coisa rígida, né? Aquele sujeito que tem posições firmes, não sei o quê, e não é que ele tenha bom caráter, não é que ele tenha uma personalidade firme, posição firme é outra coisa. Então, todas essas metodologias nos ajudam a ampliar o olhar, portanto, a ver sob vários pontos de vista. Essa verdadeira empatia que eu posso ver do meu ponto de vista, depois eu posso ver do ponto de vista do outro, e o mais curioso é que se nós nos abrirmos a este diálogo, em alguns momentos nós vamos discutir sobre algum assunto e chegar à conclusão de que a minha opinião era mais aceitável. Em outro momento, vamos descobrir que a opinião do outro era mais palatável. E no terceiro momento, nós podemos construir juntos uma terceira opinião. Vamos descobrir, puxa, acho que esta é melhor do que as outras duas, do que as nossas anteriores. Então, esta possibilidade de ver sob vários pontos de vista ajuda a incrementar os diálogos e, portanto, acaba permitindo a realização de acordos mais responsáveis. Tem uma coisa a respeito das... Minutinho só. Tem uma coisa que eu queria falar a respeito dos sistemas. Eu disse há pouco que o sistema se constrói, né, num certo tempo e circunscrito a um determinado espaço, né? E eu estava falando agora há pouco sobre o bebezinho, né, que nasce encostado à mãe, etc. Vejam, todo ser humano, ao nascer, tem um aparato orgânico que lhe permite se desenvolver biológica, psíquica e socialmente, né? Ele vai desenvolvendo, como eu disse agora, cada vez mais o pai se aproxima e cuida junto da mãe do bebê e tal, e só algumas coisas o pai não pode fazer realmente, ele não pode gestar, pelo menos até agora, e não pode amamentar o seio, né? Mas de resto, ele pode fazer absolutamente tudo e cuidar de tudo do seu bebê. Então, esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai fortalecendo o seu ego, esse ego também vai se desenvolvendo e tal, e ele herda muitas coisas do seu sistema familiar. O primeiro sistema do bebê são os seus pais, né? Então ele herda crenças, mitos, visão de mundo, etc. E ele cresce, né? Então tem toda a parte cultural, religiosa, etc. Ele cresce, um belo dia ele encontra um parceiro na vida, né? E se apaixonam e tal, e nada melhor do que a paixão, porque por isso que ela é cega. A paixão não vê o outro, a paixão vê a si no outro, né? Mas é bom que a pessoa lembre que um dia se apaixonou, porque quando vier esses tais momentos difíceis, ela vai dizer, puxa, eu não sou louca. Sabe, quando eu gostei dessa pessoa, é porque tinha isso, nós vivemos momentos maravilhosos, isso ajuda na fase do amor, que é muito mais amadurecido, como na Epístola de São Paulo aos Coríntios e tal, ajuda a passar pelas dificuldades. Mas são duas dessas crianças que então vão se encontrar e vão construir uma família. E como é que a gente pode pensar na família enquanto sistema? Como uma unidade psicoafetiva que vai se construindo na convivência, né? E vai, com o tempo, criando aquilo que eu chamo de um código secreto, que é uma forma sabe, todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode naquela família, sem que necessariamente tudo precise ser dito. Algumas coisas nunca são ditas. Algumas coisas passam pela família como faíscas elétricas. E, formado esse sistema, o que afeta o sistema como tal, afeta a família,
vai afetar os membros da família. E o que afetar um membro da família vai afetar a família como um todo. Então, eu queria dizer que muitas vezes todas as situações da crise vital, né, do ciclo vital, melhor dizendo, da família, afetam a família, afetam o membro em si, afetam os demais membros. Né? Por exemplo, uma pessoa fica doente na família, uma pessoa morre na família, um empobrecimento abrupto na família, até um acontecimento bom, um enriquecimento abrupto na família, uma separação, a separação é das causas mais difíceis que desestruturam a família, pelo menos momentaneamente. Então, tudo isso vai afetar. Então, nós precisamos ficar atentos, porque quando uma criança apresenta alguns sinais, alguns sintomas, desde pequenininho, começa a ficar meio tristinha, ou começa a ficar meio chorosa. Como é bom ver que há escolas, hoje, veja, um sistema se relaciona com outros sistemas. Então, hoje a gente vê muito o sistema familiar e o sistema educacional tentando entrar em sintonia, tentando se comunicar, né? Se uma criancinha começa a ficar triste, começa a ficar um pouquinho macambúzia, sorumbática ali no cantinho dela, ou choroninha, a escola vai tentar saber com a família se aconteceu alguma coisa. De repente descobrem que faleceu alguma pessoa da família, né, que perdeu um avô, porque essas gerações, esses extremos de gerações, com muita frequência passam por situações desse tipo. Se o adolescente começa a ficar muito preso no quarto, ficar muito fechadinho, sabe, também é bom, por isso que não é muito bom a gente ter casa que pareça um hotel, né, que tem frigobar, televisão, computador, tudo em cada quarto, porque vira um hotel, e você não tem muita possibilidade de fazer essa troca, porque muito menos do que antigamente a gente tem controle direto. Então, em suma, se nós pensarmos dentro dessa perspectiva da visão sistêmica, é muito bonito nós vemos que, primeiro, como o Bertalanffy estudou lá na primeira metade do século XX, o indivíduo em si é um sistema. E ele, ao mesmo tempo, é um sistema em si. Ele é um sistema em relação aos seus órgãos. Ele é um sistema em relação a outros indivíduos. Por outro lado, a família, que é o tema do nosso webinar, é o sistema em si. E o indivíduo é o sistema em relação à família. Mas ele pode também ser um subsistema na família. Então, nós podemos pensar no subsistema casal, no subsistema pais, no subsistema filhos, no subsistema fraterno, né, irmãos, no subsistema filho e mãe, filho e pai, e assim por diante, todas essas combinações são possíveis umas em relação às outras. E, assim, família e indivíduo são sistemas em relação a outros sistemas também. O escolar, o profissional, o social em geral. Então, é muito bom que a gente sempre esteja atento quando alguma coisa acontece com a família, para não desconsiderar as pessoas. E quando acontece alguma coisa com um membro da família, não pensar que aquilo não atinge os outros. Aquilo que eu falei da comunicação, mesmo que o indivíduo não diga nada, faça de conta que eu não tenho nada a ver com isto, ele está sendo afetado. Né? Então, não tem muita saída. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Quem que gostar de brincar, quiser participar de uma brincadeira daqui a pouco, arrume lápis e papel, que daqui a pouco eu vou falar um negocinho desse para vocês. Tá bom? A gente vai brincar um pouquinho com isso. Quanto tempo eu tenho, filho? Quanto tempo que eu falei? Nossa. Bom, então, sistemicamente falando,
nós podemos pensar em processos auto-organizativos, né? Que ajudam a reconstruir as relações e as pessoas. Isso é super importante. Isso é importante na área jurídica, isso é importante na área psicológica, e isso é importante, a meu ver, em todas as áreas de relações humanas, né? Eu acho incrível como hoje em dia a gente vê juízes se preocupando em ver como é que eles vão lidar com os acordos para os acertos dos casais em separação que estão discutindo a respeito dos filhos. Como é que nós vamos fazer da melhor maneira para ajudar essas crianças e esses pais? Eles introduzem cada vez mais o psicólogo. Eu não estou falando por eu ser psicóloga, não, é porque é uma área importante, é a especialidade que entende de comportamento humano, de psiquismo humano, de inter-relações humanas e que lida com isso, né? Então, eles começam a pensar dessa forma e fazem todo o efeito. Imagine, hoje nós temos a perícia, por exemplo, que era o único recurso psicológico existente em lei tempos atrás, aliás, pouquíssimo considerada como prova, hoje é respeitada. Hoje se permitem pareceres prévios, né? A nossa lei introduziu, porque nós que somos circunscritos à lei, quando nós falamos, gente, das coisas serem abertas, serem livres, serem interdependentes e termos esse pensamento circular, não significa que nós estejamos dizendo que tudo vale. Não é absolutamente isso. Nós, por exemplo, em termos de lei, nós e qualquer cidadão, temos uma lei estruturada e que nos estrutura e que nos circunscreve, que nos dá limites, e nós podemos ser livres em relação a isso. Então, quando nós vemos, por exemplo, é uma coisa super interessante que cada grupo, né, por exemplo, de profissionais, tem um sistema de significado, sabe? Tem uma linguagem própria. Então, todos os operadores do direito se entendem, como se eles falassem o mesmo idioma. Eles podem não concordar um com o outro, até porque dentro dos limites que a lei oferece, não sendo contra a lei, contra a moral e contra bons costumes, todo mundo pode pensar de acordo com a sua realidade subjetiva, não é? Então, é nesse sentido que todos acabamos tendo em grupos diferentes linguagens também diferentes e que vão constituir um canal de comunicação. Por isso que é importante a gente tentar entender a linguagem do outro, o que o outro está querendo dizer quando ele nos diz alguma coisa. Porque nunca imaginar que seja óbvio que ele deva nos compreender. Ele pode absolutamente não compreender, né? Você pode dizer uma daquelas coisas incríveis, né, do sujeito que foi detido numa rua da cidade, levado para a delegacia, e aí o delegado pegou um instrumento lá, uma caneta, qualquer coisa, pôs assim na cara do homem e disse: reconheces o instrumento pérfuro cortante com que seccionaste a vida de um burguês incauto, numa das principais artérias da nossa urbe chique? Nossa, este homem queria morrer. Levou um enorme susto, e nisso o escrevente vem correndo da outra ponta da delegacia. Disse: calma, moço, o que o doutor delegado está perguntando? O senhor conhece esse punhal? E se o senhor matou com ele um homem na rua da cidade? Ele suspirou profundamente e disse: agora eu posso responder. Nunca vi esse punhal na minha vida. Então, do mesmo jeito que o operador do direito pode falar desse jeito, pessoas de outras profissões também podem. O médico também pode resolver falar atrapalhadíssimo. O psicólogo pode chegar para uma pessoa num coquetel que está muito falando, dizer: puxa, mas você é um pseudogênico fantástico, sem o outro saber que ele está dizendo: você é um mentiroso patológico.
entendeu? Tudo que você... Enfim, esta coisa do encontro das linguagens é super importante. Nós tentarmos entender o que o outro está falando e fazer com que ele nos entenda também, né? Porque sempre que uma pessoa fala muito difícil, é muito complicado, existe uma certa tentativa de não se fazer. Então, o que nós somos quando nascemos? Aqui? Ah, não era isso. Que a senhora passou aqui. Sim, mas onde que eu vou passar se eu mexer aqui? Aqui? Uhum. O que somos quando nascemos? Uma tela em branco. Será? E o que preenche essa tela? O que nos preenche dentro de tudo o que eu tentei dizer até agora? Nossa história de vida, nossos valores, nossas crenças, nossos mitos, porque no fundo, tudo que o ser humano, que a pessoa humana tem, são crenças. Ela acredita naquelas coisas, não significa que sejam as únicas verdadeiras, nem que sejam melhores, nem que sejam piores que as dos outros. Ela acredita naquilo. Isso tem importância para ela. Isso tudo, essa nossa história de vida, vai gerar em nós uma certa visão de mundo. É esta visão de mundo que nós vamos levar para frente. Tanto que quando eu falei daquele encontro dos dois, que se apaixonam, se casam, etc., o que acaba muitas vezes desencadeando a necessidade da separação? O fato deles descobrirem que um nunca vai ser para o outro o paraíso que eles perderam no nascimento, né? O paraíso perdido no útero materno. Então, nunca vai ser a mesma coisa. De forma que, quando eles percebem isso, muitas vezes não toleram. E aí vem a ruptura, que é dolorosa. A realidade subjetiva, e dentro dessa perspectiva sistêmica, nos mostra que nós estamos sempre dentro do que nós estamos fazendo. Eu penso que isso é uma coisa super importante. Nós estarmos dentro do que nós estamos fazendo. Não se olha mais a ciência como se eu fosse um observador externo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu apenas estou observando o fenômeno. Não é verdade. Os primeiros experimentos sistêmicos mostraram justamente isso, que o experimentador pode estar num microscópio dentro de um laboratório. Se passar um pernilongo pelo laboratório, isso vai alterar a participação e o exame que ele está fazendo, a análise que ele está fazendo daquele material. Então, nós estamos o tempo inteiro interagindo com aquele que nós estamos ajudando. Nós precisamos, sim, tentar nos distanciarmos um pouco, e para esse distanciamento não é mal termos um mínimo de autoconhecimento para nós não ficarmos só, não nos misturarmos, porque se nós nos envolvermos excessivamente, nós não conseguimos ajudar o outro, né? Mas o fato é que nós estamos interagindo sim, nós não somos absolutamente seres à parte do fenômeno que nós estamos observando, ou cuidando, ou tratando, ou o que quer que seja. Então a gente tem que se cuidar também um pouquinho, para não nos estressarmos demais, nos envolvermos demais, sobretudo gente que lida com problemas muito sérios todos os dias. Dentro disso, não existe realidade objetiva. No sentido de que toda realidade é uma construção subjetiva. Quando eu digo que não existe realidade objetiva, é realmente para chocar, mas é porque a realidade é uma construção subjetiva. Nós vemos o ambiente que nós estamos
primeiro, se vocês estiverem com outras pessoas no ambiente, vocês vão perceber que cada um está vendo um ambiente diferente, porque a localização de vocês é diferente. Nós ainda não vencemos a lei não superamos a lei da ubiquidade. Mas também os nossos olhos internos vão ver aquele ambiente de uma maneira completamente diferente. E, portanto, nós vemos tudo com os nossos olhos internos. Então, agora que eu queria fazer uma pequena brincadeira com vocês, e depois vocês podem se comunicar comigo e dizer como resolveram o probleminha, se resolveram, se não resolveram, e me contar, tá bom? Quero só chegar. Ah, então essa é a nossa brincadeira, aquela para a qual eu pedi lápis e papel para quem quiser participar. A experiência das 9 carinhas. Veja, procurem desenhar essas 9 carinhas na sua folha de papel. E a tentativa é de unir as 9 carinhas com uma linha, sem tirar o lápis do papel e sem passar 2 vezes por dentro da mesma carinha. Tá? Una as 9 carinhas com uma linha, sem tirar o lápis do papel e sem passar 2 vezes por dentro da mesma carinha. Vamos dar 2 minutinhos para tentarem? E para quem não sabia, eu vou mostrar por que é difícil nós pensarmos de uma maneira diferente, por que não é fácil pensar interdisciplinarmente, por que a gente, enfim, nós temos uma concepção e um conceito com tudo isso que nós aprendemos na vida, na criação, na visão de mundo, culturalmente, etc., que nos faz pensar da mesma maneira. Então, o que acontece aqui na experiência das carinhas? Apenas é uma questão de sair da moldura. Hoje as pessoas têm muita mania, acho engraçadinho de dizer que fica no seu quadrado, vai para o quadrado, cada qual no seu quadrado, e sai do quadrado. Vejam aqui, sobe aqui essa linha, né? Ninguém falou que precisava se circunscrever a área das carinhas. Então, nós vamos subir e aí aumenta o ângulo para poder chegar aqui embaixo, chegar aqui e subir lá. Percebe? É bem diferente. Perfeito. Então, o que é difícil para nós é pensarmos de uma maneira diferente da que nós estamos habituados, né? A gente está habituado a pensar sempre da mesma maneira e lembrar que tudo aquilo que faz parte da nossa formação nos leva a isso, né? Cada um de nós tem a sua. A minha, por exemplo, começou no direito, a necessidade de conhecer um pouco melhor a pessoa humana me levou à psicologia, depois disso, teoria psicanalítica, terapia familiar, visão sistêmica, abordagem sistêmico-construtivista, psicanalítico sistêmico, psicanalítico-construtivista, a volta ao direito sendo chamada de novo, e tudo isso ajudando a gente a se aperfeiçoar um pouquinho mais, porque nunca ninguém vai se aperfeiçoar tanto que não precise ir mais adiante. E lembrar que em experiências disciplinares, tanto no direito de família como na terapia familiar, para pegar só 2 experiências disciplinares típicas, no direito, ganhando, perdendo ou acordando em matéria de família, com todo o empenho profissional, etc., o desentendimento das partes, as frustrações são muito frequentes para todo mundo. Na terapia familiar, convivendo com crise de ciclo vital, com estresse emocional, com desestabilização da família, os prejuízos emocionais nos filhos são frequentes. Então, no fim, o contato com o direito de família, com a justiça de família, o contato clínico com famílias em crise, o contato clínico como perita, esse contato com o direito e a psicologia em separado
geraram em mim a necessidade de unir as duas ciências para a busca da solução dos conflitos de família. Porque os operadores do direito atuam juridicamente com perfeição. Ninguém que seja bastante estudioso, experiente, tem dificuldade com isso. E o acordo judicial resolve o conflito jurídico. O que nós sabemos hoje é que não resolve o conflito emocional. E que nos casos de família, muito frequentemente, o conflito emocional subjaz ao conflito jurídico. Por isso que eu digo que me deixa feliz ver os juízes cada vez mais interessados em realmente fazer alguma coisa que seja o bem-estar das crianças e dos adolescentes, os advogados cada vez mais cooperativos, mais conciliatórios, tentando buscar, olha, eu tenho visto, inclusive no nosso grupo aberto da DEFAS, muitos comentários que denotam a importância que os nossos colegas adefasianos dão aos sentimentos, às emoções, ao sofrimento, etc., das pessoas. Que é muito diferente quando a gente fala de unidade psicoafetiva, etc., é muito diferente dessa coisa do afeto que quer acabar com o direito e pôr o afeto na frente de tudo. Isso é uma coisa que não dá para ser aceita, tá certo? O afeto é uma coisa muito especial, não é desse jeito, ela tem um vínculo psicológico muito profundo, não é essa história do mero prazer, porque eu quero, ficou bom e assim eu resolvo. Inclusive pensar que muitas dessas situações levam a consequências graves, até em matéria sucessória, tudo isso, né, que é meio sério. Então, em última análise, na esteira desta visão sistêmica, nasceu a visão psicojurídica. E a visão psicojurídica consiste em um novo olhar sobre as relações que permeiam o mundo do direito e da justiça. Tem sua base epistemológica, como eu disse, na visão sistêmica. Ela promove a leitura do jurídico com os olhos do psicológico. Então, eu penso que é importante que a gente lembre que há um conflito emocional sobre o jurídico, que a gente tem entendimento de que atinge o membro do sistema familiar, atinge os demais e o sistema como tal, que é importante a participação de um facilitador de comunicação que preencha requisitos intelectuais e psicológicos para a função. Isso eu não digo que ele seja entendido em psicologia, que ele, como pessoa, preenche esses requisitos. Que tem a capacidade de escuta acurada e cooperação imparcial, né? E com postura ética, em que não confunda sua profissão de origem e não afete decisões legítimas. Porque uma coisa é importante, como eu disse há pouco, se não for contra a lei, a moral, os bons costumes, tudo é possível. E em matéria de acordo, por exemplo, que é uma coisa importante como meta e objetivo no direito de família, o melhor acordo é sempre aquele que as pessoas fazem por si mesmas. Gente, é o que eu tinha a dizer, muito obrigada, desculpem se me estendi, e estou à disposição. Eu gostaria de cumprimentar a professora Verônica César Ferreira, que apresentou a visão sistêmica nas relações de família com um brilhantismo que lhe é peculiar. E dizer que nós tivemos a participação aqui de vários colegas, tenho certeza, vejo aqui, de psicólogos e também quem atua na área do direito. Quero cumprimentar também a professora Atalá Correia, que se encontra entre nós aqui já desde o início, cumprimentá-lo, e vi que alguns já procuraram fazer aqui aquela, né, a proposta da professora Verônica. Eu também gostaria, inclusive a psicóloga Emanuele, que aqui escreve que já estava com uma caderneta em mãos desde o começo, e que ela fez, mas que entendeu que ficou estranho. Se ela puder responder, se ficou muito diferente daquilo que a professora Verônica apresentou, e aliás de uma forma muito interessante para nós aqui também refletirmos a respeito, né? Em nenhum momento ela disse não pode ficar fora, ela só disse não pode passar 2 vezes dentro da mesma carinha.
Quer dizer, então ninguém pensou que fora poderia, né? Então despertar esse tipo de reflexão, fora, na verdade, para encontrar a solução, né? É muito interessante. Enquanto respondem aqui os nossos colegas, quero cumprimentar a todos, Heloísa, Juliano, a psicóloga Ema, que continua conosco, vários colegas também, alguns não consegui identificar aqui, porque tem só o aparelho, né, Jussara, que está sendo utilizado, mas não tem o nome. Eu gostaria muito até que se identificassem. A doutora Isabela também, de Castro, esteve conosco até agora há pouco, deu uma saidinha, deve retornar. E, professora Verônica, se me permite, enquanto aqui nós temos ainda alguns poucos minutos, eu gostaria de abordar uma questão muito interessante que foi trabalhada nas suas palavras, nas suas sábias palavras, momento em que diz: divergir não significa ser do contra, é apenas uma forma de olhar de um outro ponto de vista. E muito importante que esses dois pontos de vista, embora sejam divergentes ou sejam diferentes, não significa que sejam opostos contrários, não significa também que ambos juntos não possam procurar uma solução, né, em que sai enriquecida essa solução, no momento em que todos colaboraram para encontrar uma solução que não fosse nem a primeira nem a segunda, e isso eu acho que é muito a base do trabalho. E aí eu gostaria de saber o seguinte, falando do sistema da família, falando do sistema educacional, né? Vamos falar da escola formal, vamos dizer assim. No momento em que, na família, onde os valores são incutidos, valores morais, éticos, sociais, pelo menos deveriam ser, se não são, incutidos nessa base familiar, nesse sistema da família, e seus subsistemas todos. E o sistema educacional, no momento em que vai uma criança para o sistema da escola, vamos falar assim, para esse sistema, ela vai trazer essa carga, né, professora Verônica, que ela teve, que ela recebeu desses familiares, dessas inter-relações dentro desse sistema família, e vai levar para um outro sistema, onde outras famílias também vão estar presentes, né, em cada criança, vamos dizer assim. Uhum. Será que isso tudo que nós estamos vivendo hoje, essa problemática toda desse ódio que cega, que inviabiliza qualquer tipo de diálogo, será que o sistema familiar não deve pensar muito a respeito de como essas crianças estão sendo cuidadas, se é que elas estão sendo, se no momento da separação, que a separação pode ser, como eu digo, a reconstrução de uma família, o momento de reconstrução de uma família, mas ela tem que ser trabalhada dentro do sistema da família. Né? A professora Verônica acabou de dizer, o ideal seria que as pessoas, ao invés de levar, aí já vem uma interpretação, mas ao invés de levar para o Poder Judiciário, que é o Estado juiz que vai julgar relações de afeto íntimas de cada família, se essas pessoas não deveriam se dialogar mais, entender esse sistema, serem informadas a respeito. Eu acho que é tão importante, se me permite, professora Verônica, essa sua obra, Família, Separação e Mediação, que eu faço questão de mostrar aqui para vocês. Eu tive o privilégio de prefaciar a convite da sua ilustre autora, a 4ª edição, que pode ser ainda obtida, professora Verônica, porque as edições ainda é possível. É importantíssimo, porque nós temos aqui tudo que, não tudo, mas o que foi falado hoje aqui, nós encontramos aqui nessa obra da editora CRV, Família, Separação e Mediação, uma visão psicojurídica com a própria professora Verônica, né? Deixar depois uma forma de contato, porque aqui está, de uma maneira mais aprofundada, fruto da pesquisa e da experiência da professora Verônica, inclusive dentro do Poder Judiciário. Essas famílias precisam ser informadas a respeito daquilo que elas estão fazendo e do que elas estão deixando de fazer, professora Verônica. Como que nós podemos fazer? A alienação parental é o melhor exemplo para isso. Como nós podemos fazer para que essas informações, para que essa transformação aconteça? Bem, professora Kátia, entendo o seguinte. Primeiro, que quem educa os filhos é a família, não é a escola. Por mais simples que seja a família sabe educar sim. E educar não é uma questão financeira. É uma questão de caráter, é uma questão de amor familiar, de acolhimento desses filhos, entendeu?
Então, quem lida com famílias de diferentes estratos sociais sabe bem que isso é verdade. A escola vai dar informação e complementar a formação. Quem tem a privilégio de poder escolher escola, vai escolher uma escola que esteja mais adequada à sua maneira de ver o mundo, de educar. As escolas públicas deveriam fazer a mesma coisa e já foram assim, né? Então, poderiam voltar, acho que não cabe aqui, a gente não pode se alongar, mas isso é verdade. Agora, quanto à questão do excesso de separações, das pessoas estarem muito intolerantes, ou mesmo intolerantes na vida, né? Não é só na família, é com os outros, todo mundo vira desafeto, etc. A meu ver, tem muito a ver com o excesso de individualismo que graçou no século XX. A passagem do século XX para o século XXI foi de um excesso de individualismo em que, sabe, é uma coisa de primeiro eu, depois eu, sempre eu. Justamente, eu falei durante a minha fala, inflexibilidade e rigidez, né? Isso tem a ver com falta de flexibilidade, né? Com um limiar muito baixo de frustração. Pessoas que não sabem se frustrar. Então, o limiar é muito baixo de frustração e na vida nós vivemos nos frustrando. A gente está o tempo inteiro se frustrando. Quando acontece de o melhor para uma família ser uma separação, porque não dá mais para continuar, é claro que as crianças devem ser avisadas, isso deve ser conversado, e se elas não tiverem possibilidade de, os pais sentirem que não dá para falar sozinhos, tem os profissionais, todos nós que trabalhamos com família, com orientação familiar, com preparo de separação, com tantas coisas, podemos ajudar os pais nesses momentos. Mas é claro que as crianças não podem ser surpreendidas. As crianças têm que, na medida do possível, sentir que os pais elas não perderam. Que quem se separou ali foi o casal, mas que os pais delas se mantêm e que, sabe, na medida do possível vão passar por aquele momento desorientador para todos e tal, e vão se reajustar e vão se encontrar. Se ambos os pais quiserem, as crianças não precisarão sofrer em demasia. Depois de um tempo, elas vão perceber que aquilo foi uma crise não previsível do ciclo vital delas, que para elas aconteceu de os pais serem separados. Mas não é uma tragédia e não precisa ser um desastre, mas depende basicamente da atuação dos pais e da família extensa, sem dúvida. Até porque os pais sempre serão o tronco de que esses filhos são os ramos. Então, se esse tronco for sadio, né, tiver uma seiva muito boa, as crianças crescerão bem, ainda que filhos de pais separados. Eu aproveito aqui, professora Verônica, já pegar um gancho aqui para recomendar o que eu considero leitura obrigatória, e aliás eu utilizo no escritório, que eu costumo chamar de escritório, consultório, confessionário, né? Porque direito de família na advocacia, para nós sabemos que é um sacerdócio e significa isso. Mas eu recomendo o que eu considero leitura obrigatória. Casais se separam, pais e filhos são para sempre, da sua autoria, que inclusive está também aqui na 4ª edição, na íntegra, tem sido divulgado de uma forma super ampla, não só nas aulas, como também durante as audiências, nos atendimentos que são realizados, na própria, tem sido veiculado nas redes sociais, todos têm replicado, porque realmente aqui a professora Verônica conseguiu traduzir com precisão e com excelência, como sempre, a situação de pais que precisam refletir a respeito da situação que eles estão vivendo. A separação é uma circunstância, mas os filhos são para sempre. Eles devem ser amparados. A professora Verônica, com muita propriedade, aliás, como todos os seus poemas, né? Esse poema, dentre os tantos poemas que existem, né, professora Verônica, estamos aguardando aqui a publicação dos seus poemas. Eu estou falando aqui para já incentivar, né, porque acho que todos devem ter acesso
a esse material riquíssimo, que é da Lavra da professora Verônica, também como poemas. Ela traz em poemas o que todos viram aqui se apaixonar. Nós lemos aqui os comentários, inclusive, né? Importante, professora Verônica, nós falarmos do sistema, da relação, da inter-relação do sistema da família com o sistema da escola, porque hoje existem tantas informações, não é? Com essa agilidade desse mundo globalizado aí que nós estamos vivendo, muitas coisas são divulgadas. É muito triste, né? Outro dia, nessas mensagenzinhas de WhatsApp, sim, eu vi uma que dizia assim, tinha 2 figurinhas de criança com a professora. Antigamente, o aluno levava a flor para a professora, agora ele leva um revólver. Né? E isso é triste mesmo, que a gente tem visto algumas tragédias desse tipo. Sem dúvida. E acho que precisa começar a reeducar todo mundo. Por exemplo, saindo desse individualismo, né, percebendo que você tem que se doar um pouco. A vida é doação. Sem dúvida, sem dúvida. Não sei se nós temos ainda... Já está, a Jussara está nos lembrando, professora Verônica. Eu queria, então, agradecer e a Associação de Direito de Família e das Seções ADEFAS agradece essa sua brilhante apresentação, certamente outras virão, porque nós ficamos com gosto de quero mais. Aliás, como todas as apresentações da professora Verônica, todas as aulas, palestras e cursos, eu sou testemunha porque tive também o privilégio de participar de algumas delas, eu diria que de muitas, né, mas são inúmeras já, e eu acho importante, professora Verônica, dizer que nós tivemos aqui a felicidade de tê-la, e temos a felicidade aqui na ADEFAS de tê-la como a nossa presidente da Comissão Nacional, né, das Relações Interdisciplinares, da Diretoria Nacional, né, perdão, da Diretoria Nacional, diretora nacional, de Relações Interdisciplinares, sendo quem trouxe esta visão importantíssima, sistêmica da família, trazendo essa contribuição para a área do direito e essa interlocução da psicologia com o direito. E gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, então. Fique à vontade, por favor. Muito obrigada, professora Kátia, professora Attalá, que prazer em sabê-lo aí por perto. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos os participantes que aqui estiveram comigo. E fico muito feliz de ter podido contribuir com alguma coisa, se é que o fiz, dando um pouco dessas bases e fundamentos da visão sistêmica. E também fico muito contente de ter visto que em outros seminários, os colegas da ADEFAS também falaram de aspectos que lembram muito essa interdisciplinaridade. Né? A doutora Kátia, quando falou de alienação parental, tocou muito nesses aspectos psicológicos, da importância disso, dos prejuízos biopsicossociais e emocionais para os filhos. O doutor Camilo, quando falou do aborto masculino, né, citou os índices de desenvolvimento humano e mostrou como é importante que, para o desenvolvimento biopsicossocial, que as crianças sejam criadas por pai e mãe. A doutora Graciele falou sobre a dignidade humana e tocou muito nesses aspectos psicoemocionais, e foram os que eu consegui ver, mas eu tenho visto pelos comentários e dos nossos grupos, etc., como cada vez mais isso se torna comum entre nós, se torna frequente. E acho que esta é uma boa mentalidade. Da mesma forma que quando eu falei de linguagem comum, a gente tem que lembrar que, por exemplo, embora nós possamos pensar diferentemente em alguma coisa, a própria ADEFAS tem o seu idioma, tem a sua linguagem comum, tem o seu sistema de significados, quando ela lê o direito de família de uma determinada maneira, quando ela acredita naquele direito de família que acredita. Essa é uma linguagem comum a todos nós. Muito obrigada, tenham uma boa noite, obrigada aí pela atenção e pela paciência. Boa noite a todos. Então, agradecendo o professor Attalá,
A cumprimenta a professora Verônica, e ele está sem o vídeo no momento, não está podendo também falar, está sem áudio, né, Jussara? Mas ele a cumprimenta aqui também. Obrigada. E com os cumprimentos do professor Atalá, a quem também cumprimento, eu desejo a todos também que estejamos juntos aí no próximo webinar. Uma boa noite.